Olá, muito bom dia. O Record News Rural está no ar. É um prazer ter a sua companhia. A cisticercose é uma doença causada pela tênia em bovinos. E ela pode causar uma série de danos, tanto à saúde humana quanto para a pecuária. Pensando nisso, a Embrapa Gado de Corte está investindo no desenvolvimento de uma vacina para combater o parasita no gado. A teníase, também chamada por solitária, é uma velha conhecida da saúde humana. A cisticercose, por sua vez, é uma doença de bovinos causada pelas larvas dessa solitária, chamadas de cisticercos. Cisticercose é uma parasitose e esse parasito, para ele completar o ciclo, precisa ter uma parte do seu desenvolvimento no ser humano e uma parte no bovino. Essa relação teníase e cisticercose acarreta em problemas ambientais e sanitários, com alto impacto na saúde pública e também na economia. Ela é uma doença, por ser zoonótica, que ela é alvo de dispersão. As carcaças são alvo de dispersão na busca desses cisticercos. Então isso pode provocar um prejuízo em termos de perda de proteína animal, e uma perda também para o produtor em função da condenação eventual ou tratamento das carcaças. Para encarar esse cenário desafiador, pesquisadores da Embrapa e parceiros tiveram a iniciativa de desenvolver uma vacina a partir de duas proteínas. Nós já estamos testando essa vacina em camundongos, terminamos esses experimentos e já estamos analisando a resposta imune e em seguida nós vamos já fazer os experimentos também com bovino, na qual nós vamos vacinar os animais e depois desafiar com ovos do parasita para ver se ela protege contra a instalação desse cisticerco. Além de garantir uma proteção direta contra a doença, o uso de uma vacina pode trazer uma série de benefícios para toda a cadeia produtiva de carne bovina, garantindo segurança, rentabilidade e qualidade da carne, beneficiando a economia e também a saúde pública. Mas até a chegada de uma vacina no mercado, vale reforçar a importância de medidas de prevenção, tanto em seres humanos quanto nos bovinos. Tratamento periódico dessas pessoas, nos trabalhadores rurais, e às vezes até nem são trabalhadores rurais, são pessoas que estão na beira da estrada, um caminhoneiro, alguma pessoa que passa, um cerqueiro, e ali faz uso naquele local para fazer suas necessidades e contamina a pastagem das fazendas que estão por ali. Outra medida é o saneamento básico. Você tem que ter fossas, banheiros, e isso é uma medida importante para cortar o ciclo. E no caso do bovino, a medida que nós temos hoje, talvez que dê um certo efeito, é a vacinação. O ovo de galinha virou item de luxo na mesa do brasileiro. O alimento subiu mais de 15% em um mês. O vilão da inflação dos alimentos em fevereiro. A piada do momento no supermercado é: quem tem ovos no carrinho é rico. Tô rica hoje. É um alimento super saudável, E se tornou ouro. A brincadeira tem motivo. Um tempo atrás bandeja era 9, 10, 13 reais, Hoje está quase 20 na promoção. O ovo foi o maior vilão da inflação dos alimentos em fevereiro, alta de 15,39%. Uma regra básica do mercado é a da oferta e procura. E foi exatamente o que aconteceu com o ovo. Uma produção menor em um momento de consumo maior. Resultado, aumento de preços. A Associação Brasileira de Proteína Animal garante que é uma situação passageira e comum no período, ao mesmo tempo em que as altas temperaturas registradas nos últimos meses afetaram a produção. Outro fator é o crescimento na exportação de ovos, motivado pela gripe aviária nos Estados Unidos. Embora representem cerca de 1% da produção, as exportações cresceram 38% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024. Este pesquisador acredita que o preço do ovo deve se manter em alta até maio. Então deve ter um reflexo mais forte no mês de maio,
Só que a gente só vai ter essa informação no início de junho, quando sair, por exemplo, o IPCA referente ao mês de maio. Até lá, é importante comparar os preços. Nessas épocas você também tem um comportamento de aproveitar que você tem uma redução da oferta, que você tem um aumento da demanda por exportação, e aí muitos produtores acabam também trabalhando ali com a margem maior. E aí, nesse caso, essa margem maior leva a mais variação de preço. Não tem jeito, paga mais caro, mas não pode ficar sem. Foi retomada a produção de banana no norte fluminense, no Rio de Janeiro. Em Campos, produtores rurais estão investindo no cultivo da fruta, considerado uma potência da agricultura. Sérgio e o filho estão neste cultivo há 10 anos. A principal renda familiar vem desta pequena propriedade em um assentamento no município de Campos dos Goitacazes. 30% da área é dedicada ao cultivo desta fruta, rica em vitamina A, vitamina C, fibras e potássio. Banana é o que sustenta a propriedade aqui. Apesar de que tem um gadinho também, mas a banana é um prato cheio. Os cachos de bananas podem ter de 5 a 20 pencas e podem pesar de 30 a 50 quilos. Entre as mais consumidas está a banana prata. Ela é uma banana bastante adaptada à região porque ela tem um porte legal para uma região que venta muito. Obviamente que a gente pode fazer quebra-vento e outras coisas. Mas em segundo lugar, e talvez o principal, é que a banana prata ela é muito consumida no estado do Rio de Janeiro. A plantação tem uma altura mediana, ideal para suportar os ventos da região. Sérgio explica que a fruta tem boa adaptação na planície Goitacá. Se adaptou muito bem. Que a princípio, conforme agora, dá uma banana boa, gostosa, um tamanho interessante e a gente vende sem problema nenhum. A produção de banana no Rio de Janeiro é extensiva, com pequenas propriedades e cultivo em áreas de encosta. A produção da fruta enfrenta vários desafios, como problemas de logística, qualidade, competitividade e ambientais. Em Campos, os pequenos agricultores são cadastrados nas vendas diretas para os governos, e isso garante o escoamento. Este apoio é fundamental em uma cidade que busca a retomada da agricultura. O que a gente precisa ter mesmo, e o poder público está batendo muito nessa tecla, são as melhores condições de comercialização. A gente tem que criar, como a gente está falando do SEASA, da nova feira do mercado, das feiras livres de Campos, boa parte dessa produção que a gente está vendo aqui está na feira de Campos. A história da cultura da banana no estado do Rio de Janeiro mostra que a fruta sempre recebeu atenção secundária, sendo cultivada em áreas não ocupadas por culturas como a cana-de-açúcar, café e cítricos. Manter o foco e fazer investimentos faz toda a diferença. Agora eu vou começar a alavancar a agricultura de novo e vou plantar mais mudas e vou crescer a lavoura para poder a gente ter uma grande, ou uma média, né, sustentabilidade. Os pequenos cultivos, como o do seu Sérgio, acontecem em todo o estado do Rio de Janeiro. São plantações com cerca de 8 hectares e como a banana é muito consumida, a venda é bem rápida. Banana é um excelente negócio. Em qualquer lugar, dá trabalho, é difícil, mas é um negócio porque o consumidor está aí ávido por um produto de qualidade. Banana não fica na roça, não. Tem semana que a gente tira 10 caixas, 20 caixas, 5... Mas é interessante plantar banana. O preço do milho se mantém em alta no mercado interno. Vamos conferir. A demanda forte e os estoques baixos sustentam a alta e preço em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. No encerramento da semana passada, o indicador Exalc-Bovespa se aproximava dos R$ 90 a saca de 60 quilos, valor registrado pela última vez em abril de 2022. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento indicam que os estoques iniciais da temporada 2024-2025 são de pouco mais de 2 milhões de toneladas, inferior aos 2 milhões e 100 mil toneladas apontadas em fevereiro de 2025 e bem abaixo dos 7 milhões e 200 mil toneladas da safra 2023-2024.
O estoque atual representa apenas 2,4% do consumo anual do milho pelo mercado interno, estimado pela Conab em quase 87 milhões de toneladas em 2024-2025. Com expectativa de uma nova safra recorde, a colheita de soja segue avançando pelo Brasil. A safra de soja desse ano deve ser mais uma vez recorde. A Conab estima a produção nacional em 167,37 milhões de toneladas, 0,8% a mais que a apontada em fevereiro e 13,3% superior à da safra 2023-2024. Assim, a colheita segue avançando nas principais regiões do país. Até o dia 9 de março, já haviam sido colhidos 56,3% do total. De acordo com o CPEA, a produtividade está maior em muitas praças. A produção nacional de feijão da safra 2024-2025 deve ter um crescimento de 1,5%. As exportações também seguem em alta. De acordo com levantamentos do CPEA, o feijão carioca de alta qualidade está valorizando nas últimas semanas. A oferta está restrita e as empacotadoras precisam repor os estoques, ao mesmo tempo que os produtores buscam preços mais altos. De acordo com dados da Conab, haverá aumento da produção nacional de feijão na safra 2024-2025. A produção deve atingir 3,3 milhões de toneladas, um crescimento de 1,5% em relação ao ciclo anterior. Quanto às exportações, foram embarcadas em fevereiro 14.900 toneladas do grão, o maior volume para o mês desde 1997, apesar desta quantidade ser menor em relação a janeiro. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, o volume também é recorde, somando 388.210 toneladas. Bem conhecido entre os ferradores e os competidores de hipismo, o casqueamento em cavalos é um manejo essencial para o desempenho dos animais durante as provas. A Tui é essa égua de 3 anos. Hoje, ela saiu da baia para um dia de cuidado bastante especial e muito importante para a saúde dela, o casqueamento. Um procedimento que consiste em aparar os cascos dos animais. A importância do ferrageamento, do casqueamento do animal, principalmente nas pistas de salto, é muito importante o equilíbrio dele, entendeu? É importante a pisada dele, o apoio que ele tem, entendeu? Para não ter perigo de escorregar, não ter perigo de se torcer, uma torção num salto. Isso é uma coisa muito importante aqui, saindo daqui e principalmente lá na pista. O casqueamento é um trabalho com vários processos. Primeiro, o ferrador retira a ferradura. Depois, limpa a sujeira e remove o excesso do casco, como se cortasse uma unha. Em seguida, passa uma lixa. Então, ele esquenta a ferradura no forno de forja para moldá-la. Com a peça quente, coloca no casco para cauterizar e estabilizar a ferradura. Por fim, faz a fixação com os cravos. Rolou até um carinho. Não tem nem palavra para dizer de tão bom que é. Tanto de confiança que eles passam pra gente, que a gente acaba passando para eles também, entendeu? E faz muito tempo que eu tenho animal, que eu mexo com animal. Uma coisa que é inexplicável, inexplicável. Mas o casqueamento é ainda mais importante para cavalos atletas. Ter um bom equilíbrio afeta também no bom desempenho do animal dentro das pistas, principalmente no hipismo. A Alana é atleta há 5 anos. Ela conta que o casqueamento feito de forma regular é essencial para as competições. Não consegue fazer um bom percurso, um bom treino, um bom trabalho, obter bons resultados se não tiver um bom cuidado através das cocheiras. O casqueamento é mais um exemplo de que a relação entre cavalo e ser humano pode ser eterna quando existe cuidado dos dois lados. Ele é muito apegado na gente, aparentemente ele é muito ciumento também, ele é muito birrento. Então é bom ficar com o cavalo, levar ele para pastar, dar banho nele. Muito bom isso para sua conexão com o cavalo fora das pistas.
Você já ouviu falar em agricultura espacial? Essa é a ciência que estuda o cultivo de plantas fora da Terra, seja na Lua, em Marte ou ainda em estações espaciais. Mas não é só isso não, viu? A pesquisa também pode auxiliar a produção de comida em condições extremas aqui no planeta Terra. E uma das pioneiras nessa área é a astrobióloga brasileira Rebeca Gonçalves, que está aqui com a gente. Muito bom dia, Rebeca, tudo bem com você? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a minha primeira pergunta é o seguinte, eu fiz essa introdução, é possível produzir, depois a gente vai explicar como é que isso vai funcionar, mas é possível produzir comida na Lua ou em Marte ou em outros lugares fora da Terra? É possível sim, é para isso que a gente está pesquisando, né? Tem astrobiólogos ao redor do mundo inteiro realizando essas pesquisas, tanto em solo lunar autêntico, né, que veio diretamente ali da Lua para a Terra, quanto em solos que a gente chama de solos simuladores de regolito lunar e marciano, né? Tá, e foi Mas a ideia é que funcione. E foi esse experimento que vocês fizeram com essas imagens que a gente está vendo. Explica pra gente como que foi reproduzir esse ambiente, né? Essa pesquisa não foi desenvolvida aqui no Brasil, você foi para a Holanda. Explica um pouco como essa pesquisa foi feita, quanto tempo demorou para chegar nesses resultados. Sim, então a ideia dessa pesquisa, né, que eu realizei nessa Universidade da Holanda, chama Universidade de Wageningen, essa universidade é o polo, é o hub mundial aí de pesquisas agrícolas, né? E tem toda uma área que faz essa pesquisa no setor espacial, né, de agricultura espacial. A gente começou o experimento em dezembro de 2023, e demorou aí por volta de 6 meses até a gente fazer toda a plantação, né, das plantas. Daí você consegue ver aí pela imagem que tem alguns potes que tem uma terra vermelhinha. Essa terra vermelhinha é a terra marciana que a gente usou. Essa terra marciana é um desses solos simuladores de solo marciano, né, que vem diretamente da NASA. Então, hoje a NASA e vários outros países, agências espaciais, já mandaram vários rovers, vários robôs, né, para Marte e para a Lua. E esses rovers, eles estudam exatamente qual que é a composição física e química do solo marciano, né? Então a gente consegue aqui na Terra replicar sendo um solo muito fidedigno ao que a gente tem lá em Marte. Então qualquer resultado que a gente tem aqui na Terra com esse solo da NASA, esse solo simulador da NASA, a gente sabe que vai ser um resultado 99% igual ali em loco, em Marte, né? Bom, a gente está vendo pelas imagens que tem plantinha verdinha saindo desse solo, né? Essas imagens. São tomatinhos, o que vocês plantaram e como que foi? Porque, pelo que eu estava estudando do assunto, é uma pesquisa totalmente nova, mas a técnica utilizada, ela tem bases milenares. Isso, então a nossa pergunta, né, porque assim, as bases marcianas e lunares, mas eu vou focar em Marte porque o estudo foi sobre agricultura marciana. Então, as bases marcianas, elas vão ser muito limitadas em todo tipo de recurso. Então, recursos, por exemplo, água, nutrientes, espaço físico, energia. Então, a ideia da pesquisa era como que a gente podia otimizar os recursos que são usados nessas bases marcianas. Então, nós usamos uma técnica realmente milenária, uma técnica maia, chamada policultura. E essa técnica, a ideia é que a gente planta 3 espécies diferentes, com qualidades complementares umas às outras, de modo que elas se ajudam a crescer melhor quando plantadas juntas. Então, no nosso experimento aí marciano, nós plantamos tomates, ervilhas e cenouras. E essas 3 espécies, elas têm aí essas qualidades complementares. Então, por exemplo, a ervilha, ela ajuda a melhorar o nitrogênio ali do solo, né? Ela é quase como se fosse um fertilizante, ela adiciona um fertilizante natural ali no solo. Os tomates, eles dão apoio para as ervilhas crescerem, eles também dão sombra para as cenouras ajudam a arear o solo. Então tem toda aí uma complementaria dessas 3 espécies. E a gente tem resultados muito, muito bons. E nossos resultados mostraram que quando plantados juntas, os tomates, eles dão o dobro de frutos comparado aos tomates que são plantados
individualmente. Então, quando os tomates são plantados ali, junto com a ervilha e com a cenoura, eles dão o dobro de frutos comparado aos tomates que estão plantados somente ali os tomates no pote. E esse resultado, um resultado super otimista, né? Super promissor para a gente poder realmente otimizar o uso de recursos nas bases marcianas. Excelente. Vale a gente lembrar que o Brasil é um dos 50 países signatários dos acordos de Artemis, né? Que é uma iniciativa liderada pela NASA para a exploração pacífica da Lua e de Marte. Por isso que o Brasil também se compromete a desenvolver estudos e pesquisas sobre esse tema, inclusive com a Embrapa aqui no Brasil agora, né? Fazendo também toda essa pesquisa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta crucial para você, Rebeca. Podem existir, então, no futuro, fazendas espaciais em Marte, na Lua? Como é que seria uma fazenda em locais como esses? Com certeza, mas é uma ótima pergunta, porque quando a gente imagina uma fazenda espacial, uma fazenda na Lua, em Marte, talvez a gente imagine aqueles lindos campos verdes, né, ao céu vermelho de Marte, mas na verdade não seria o caso. As fazendas marcianas e lunares, nós vamos ter que cultivar as nossas plantas dentro de grandes estufas para proteger contra a radiação intensa que atinge ali a superfície da Lua e de Marte, porque Lua e Marte basicamente não tem atmosfera que proteja ali a superfície contra essa radiação cósmica, né? Então, as fazendas elas vão ser dentro de estufas e a ideia dessas estufas é que a gente possa simular como se fosse uma mini terra ali dentro. Então, a ideia é que seja um ambiente que seja totalmente fechado e circular e autossustentável e autossuficiente para que as bases da Lua e Marte sejam totalmente independentes da Terra. E ser independente é muito importante porque isso assegura ali a segurança alimentar dos astronautas, né, que estiverem ali. Porque imagina que nós colocamos ali toda a comida da missão dos astronautas para os próximos 2 anos num foguete. Esse foguete explode ali no lançamento. Então, os astronautas que estiverem na Lua, em Marte, não podem depender da Terra para a comida deles, né? Eles vão ter que produzir toda a comida deles ali localmente. Por isso que essas fazendas espaciais elas vão ser muito importantes aí para a segurança alimentar dos astronautas. É interessante a gente falar e ressaltar isso, na verdade, né? Ah, mas vai começar a produzir alimento para trazer para as pessoas para cá. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ainda mais quando a gente fala do Brasil aqui sendo o maior produtor de diversos alimentos e maior exportador, inclusive, para o mundo. Mas esse alimento é para ser fornecido para os astronautas em missão. Sim, porém, tem um grande porém aí que é muito legal a gente mencionar, que toda a tecnologia que é desenvolvida para fazer tal fazenda espacial pode ser diretamente aplicada para melhorar os sistemas agrícolas da Terra. Porque aqui na Terra nós temos vários dos mesmos problemas que nós temos no espaço. Então, por exemplo, nós temos aí um grande problema com a degradação do solo, né, onde 40% dos nossos solos férteis da Terra já foram degradados. Nós temos um problema que nós temos que enfrentar aí com recursos limitados na Terra, né, água limitada. Então, vários dos problemas que a tecnologia espacial resolve para o espaço pode ser ali transferida para resolver os mesmos problemas para a Terra. E essa realmente é a ideia da pesquisa espacial. Muita gente pensa, por que plantar no espaço se tem tanto problema aqui na Terra para a gente resolver? A ideia é essa. A ideia é nós pegarmos essas tecnologias, nós investirmos em tecnologias espaciais e que essas tecnologias espaciais voltem para o benefício da Terra. E hoje a gente fala muito de mudanças climáticas, como isso está alterando, né, as paisagens, o solo. É isso que você disse. Então, a gente vai para... eu ia até fazer uma brincadeira, a gente vai para o mundo da Lua, a gente vai até Marte para depois aplicar tudo isso dentro de casa. Exatamente, né? Parece um pouco contraintuitivo, mas, na verdade, é uma estratégia super inteligente a gente investir nessas tecnologias espaciais, porque o setor espacial, como um todo, ele gira uma economia enorme. Hoje, o setor espacial, a indústria espacial, movimenta uma economia de 600 bilhões de dólares por ano.
Isso é estimado a chegar até 2 trilhões de dólares por ano até 2035. Isso é o equivalente a toda a indústria farmacêutica que nós temos hoje. Então, a economia que o setor espacial gira, ela é muito grande e isso significa que temos muito investimento ali disponível para pesquisas espaciais, para o desenvolvimento de novas tecnologias, de inovações que podem ajudar a exploração espacial, mas que também vão ajudar a Terra. Então, é uma estratégia muito inteligente a gente usar todo esse investimento do setor espacial para desenvolver essas tecnologias, para, ao mesmo tempo, trazer elas para o benefício da Terra. Perfeito. E aí, como a gente está vendo as imagens, né? Estava vendo as imagens dos tomatinhos, a pesquisa foi feita inicialmente com tomate, cenoura e ervilha, sendo a produção de tomate muito bem sucedida. Essa pesquisa vai ser aplicada, ela vai ter desdobramentos para outros tipos de cultura? Sim, a ideia é que, sim, que a continuação dessa pesquisa agora, a gente gostaria de pesquisar primeiramente novas espécies, né? Porque esse experimento foi pioneiro no mundo, então nós fomos os primeiros cientistas a utilizar essa técnica de policultura em um cenário de agricultura espacial. Então, a ideia, a gente pegou aí, né, pesquisou bastante sobre quais culturas usar, etc., e escolhemos essas 3 a princípio, mas agora a pesquisa ela pode continuar usando outras espécies, né, para ver se, por exemplo, uma combinação diferente de espécies pode trazer ainda mais benefícios para não só uma, mas todas as espécies ali no sistema. E também é legal a gente experimentar aí com um diferente, por exemplo, não uma espécie de cada ali no pote, mas 3 tomates e uma ervilha, ou 2 cenouras e 3 tomates. Então, diferentes números de plantas ali dentro do mesmo sistema, né? E agora uma curiosidade, como é que você foi parar nessa pesquisa? Como que a astrobióloga brasileira foi parar, entrou nessa pesquisa tão importante? Como é que você se inseriu nessa história? A minha paixão pelo espaço começou desde que eu era bem pequenininha, assim, desde os 4 anos. Eu tinha um tio que era astrônomo, então ele sempre me contava sobre as estrelas, assim, então eu cresci com essa paixão pelo espaço, né? E ao mesmo tempo também com a paixão pela biologia. E só que quando chegou a hora de eu escolher assim a faculdade, eu optei por fazer biologia na graduação, porque não chegou a informação de que o setor espacial era mais do que ser somente astronauta. Então, para mim, eu era ser astronauta ou não ser astronauta, né? Mas hoje eu sei, e é legal até falar aqui, né, para quem tem interesse no setor espacial, que o setor espacial, ele gera aí uma série de carreiras, tem direito espacial, medicina espacial, design espacial, psicologia espacial, biologia espacial. Então, assim, é uma gama, uma grande gama, né, de carreiras espaciais que você pode ter. E daí eu entrei aos 28 anos na astrobiologia, que foi quando eu fiz esse mestrado na Holanda. E daí, para mim, foi totalmente, assim, né, um mind blow, assim, né, de que eu juntei as minhas 2 paixões, a biologia e o espaço. E daí, depois do mestrado na astrobiologia, eu trabalhei na Agência Espacial Europeia, também com experimentos de biologia espacial que iam ali a bordo da Estação Espacial Internacional. E hoje eu trabalho junto aí com a Agência Espacial Brasileira e com a rede Space Farming Brasil, que é essa rede de cientistas da Embrapa e da Agência Espacial Brasileira que estão desenvolvendo os novos sistemas agrícolas para o programa Artemis, né? É o que a gente fala, o futuro, mais do que nunca, o clichê, né? O futuro já começou, essas pesquisas estão sendo desenvolvidas, quando que há pouquíssimos anos atrás a gente pensava nisso, hoje a gente vai para a Lua, a gente vai para Marte para cuidar da gente mesmo, né? Para produzir melhor, pensando em produzir alimento para o mundo, em alimentar o mundo. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Rebeca? Obrigada, obrigada. E muito Realmente o futuro está aqui, assim, né? Exato. E muito obrigada pela sua participação, viu? Um bom dia para você. Bom dia. É isso. Vamos lá, assim a gente termina o Record News Rural de hoje. Que história bacana, quanta coisa interessante. Eu agradeço a sua companhia, claro.
todos os dias. Até a próxima. Um ótimo dia para você.